A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. E hoje é o primeiro áudio do nosso estudo de 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Você que não tem, tá perdendo, meus irmãos. Olha só, imagina você ter aí com você todos os áudios do Novo Testamento a partir de Atos, né? A partir de Atos. Imagina você ter todos eles explicadinhos pelo pastor Alex. Que maravilha, né? Você estudar o Novo Testamento com o pastor Alex, todos os áudios. Então, já é possível, né? Mas outro dia eu passo mais detalhes para você. Vamos lá para o nosso estudo? 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, né? Olha o que está escrito. Capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhamos de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Esse é um prefácio, né, da carta dele. Essa carta ele está enviando para a igreja de Tessalônica, e você tem ele escreveu 2 cartas para a igreja de Tessalônica aqui, né, onde nós vamos ler. E essa primeira carta tem 5 capítulos. E aí ele vai tratar de alguns assuntos importantes, muito, não que os outros não sejam, mas muito importante também, né? Ele vai falar do sucesso do evangelho que teve dentro dessa cidade, Tessalônica. Ele vai falar da fidelidade, do compromisso que as pessoas ali tiveram com a igreja de Tessalônica. Vamos continuar? Verso 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Caia. Tá vendo? Essa igreja acabou sendo exemplo. Imagina que quando eu quiser falar de uma bondade, eu vou falar de você. Quando eu quiser falar de uma perfeição, eu vou falar de você. Porque você é o exemplo. O exemplo. Deu para entender? Porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha que lindo! A palavra foi tão pregada e tão espalhada que eles quase não precisavam mais ficar ali. A obra tinha chegado, completado aquilo que foi enviado a fazer. Olha que maravilha! Continuando. Porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, né? Olha aí, o apóstolo Paulo, com 10 versículos, ele começa a falar com a igreja de Tessalônica. Agora ele vai falar um pouquinho mais. Capítulo 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, lembra da igreja de Filipenses? Então, como sabeis, tornamos nós ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho do Deus com grande combate. Paulo
estava levando a palavra de Deus, ele estava viajando, né? Ele ia, por exemplo, para uma cidade vizinha, ia para outra, com as doações que os irmãos ajudavam a ele. E quando ele ia para esses lugares, ele começava a pregar numa pracinha, numa rua, aí juntava algumas pessoas, as pessoas falavam, olha, minha casa é espaçosa, prega lá em casa. Aí pronto. Aí os vizinhos chegavam e falavam, olha, vai vir um homem aqui que entende muito das escrituras. Vem ouvir, ele vai falar do evangelho. O que é evangelho? Vamos lá, vamos lá. Aí as pessoas iam lá. As pessoas acabavam gostando, aprendendo, se sentindo apaixonadas e curadas por Deus só pela palavra assim. Aí o que acontecia? Ele era obrigado a fundar uma igreja. Então, ele criava uma igreja. Nessa igreja ele colocava alguém, né, para tomar conta. E ali ele já tinha plantado uma igreja. Agora ele já ia para outro lugar, plantava outra igreja. Então, plantador de igrejas era Paulo. E assim, ele também tinha que resolver os problemas. Como ele era líder daquele trabalho, porque os apóstolos estavam em outra obra. Só que os apóstolos começavam a visitar as igrejas que Paulo fundava também. Imagina o apóstolo Pedro vir fazer uma visita no domingo. Imagina o apóstolo Pedro que andou com Jesus entrando na sua igreja e pegando você de saia curta, pegando você de camisetinha de botão aberto, pegando você com vaidades extremas, sabe? Imagina como que esses homens não iam ficar. Então, quando ele visitava essas igrejas, ele levava as doutrinas que Cristo tinha ensinado. Paulo pegava aquilo que ele já tinha ouvido e também pegava aquilo que o próprio Senhor ainda passava para ele. Por isso que você vê que a toda hora ele está doutrinando a igreja. Coisas que os apóstolos não estavam falando. Entendeu? Vamos lá? Verso 3 do capítulo 2. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho não fosse confiado assim, falamos, não como agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Tá vendo? Então, não havia corrupção nas palavras de Paulo, porque eles estavam puros para fazer uma obra pura. Assim foi escolhido por Deus. Só que eles também não iam para agradar a homens, né? Poxa, olha quem tá aí, é o cônsul. Olha, esse homem é importante do palácio, né? Então eu vou pegar uma palavra assim mais ou menos para acalmar o coração dele, para deixar ele alegre, né? Olha, Jesus multiplicou peixes para vocês, Jesus quer alimentar as suas vidas, Jesus quer servir vocês. Vocês são melhores porque é ele que vai servir vocês. Imagina criar uma palavra assim. Paulo não vinha com palavras assim. Paulo falava palavras pesadas, porque ele não tinha que agradar a homens, mas sim a Deus. Amém? Verso 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Olha que forte. Que palavra linda, né, meus irmãos? O apóstolo Paulo dá uma clareza linda. Olha, de verdade, meus irmãos, de verdade, eu fico admirado lendo essas epístolas de Paulo para vocês e passando por coisas assim que eu fico espantado. Olha o verso 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Olha só que lindo, meus irmãos. Isso é muito forte, muito bonito, muito maravilhoso, mas às vezes a gente não dá valor nessas palavras, né? Então, eu acredito que vocês entenderam tudo que Deus quis falar aqui, tudo que Deus quis passar a vocês aqui. Eu paro por aqui e amanhã tem mais, meus irmãos, amanhã tem mais, né? Glórias a Deus por isso. Anota aí a lição de casa, meus irmãos. Mateus capítulo 7, verso 14. Mateus 7, 14, né? E eu tô sendo um pouco rápido aqui, porque por incrível que pareça, o celular que eu gravo tá querendo descarregar. Mas eu não vou deixar vocês sem o áudio, né? Imagina. Então eu tenho que correr para terminar essa mensagem, né?
Quero desejar um feliz aniversário para a Adriana Edna, amiga da Valdinéia, né? Adriana, feliz aniversário, varoa. Deus abençoa grandemente a sua vida, tá bom? Hoje também é aniversário da irmã Almeiri, lá de Nanuque, Minas Gerais. Um abraço também para o presbítero Paulo César, que envia o cafezinho para ela. Paulo César, muito obrigado a você e a todos que espalham o cafezinho, tá bom? Então, Almeri, feliz aniversário, Deus abençoa grandemente a sua vida. Eu fico feliz quando alguém manda uma mensagem para mim e fala, pastor, nunca ouvi isso, pastor, eu aprendi isso, pastor, que maravilha. Eu fico feliz, meus irmãos, porque eu vejo que o trabalho ele está sendo honrado, né? Não estou buscando glória do homem, que nem Paulo aqui falou, mas eu quero que as pessoas entendam isso, tá bom? Quero que as pessoas compreendam isso, bom? Eu fico por aqui e amanhã tem mais.